Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Eduardo Raposo sobre Amor e Vinho, da poesia luso-árabe à nova música portuguesa, séculos XI-XXI. Eduardo Raposo é investigador integrado do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em História da Cultura e das Mentalidades Contemporâneas. Bem-vindo, Eduardo, e obrigada por aceitar o nosso convite. Na sua companhia vamos fazer uma viagem pela história, a poesia e a música. A influência da cultura árabe tem sido notada por vários historiadores, mas o Eduardo traz-nos uma abordagem nova sobre esta herança, sublinhando a importância que o século de Al-Mutamid teve na gênese da poesia lírica portuguesa. Quem era Al-Mutamid e o que é isso de século de Al-Mutamid? Olá, obrigado por esta oportunidade de poder partilhar um pouco uma temática que me é tão cara, que me apaixona tanto. Al-Mutamid foi provavelmente o mais importante poeta do período muçulmano, entre os séculos VIII e XIII, em que os muçulmanos estiveram na Península, portanto, porque o Tariq tinha chegado em 711, depois aqui a nossa região, o Garb, que significa Ocidente da Península, foi ocupado em 712 pelo filho do Mussab, portanto, que era o governador do Norte de África. Al-Mutamid nasce em Beja, em 1040, é filho de um rei, portanto, da taifa de Sevilha, Al-Mutadid. Muito jovem foi governador em Sevilha e vai suceder ao pai, quando o pai morre, como senhor de Sevilha. Depois é prisioneiro pelos Almorávidas e durante 4 anos está prisioneiro, portanto, na antiga capital, Algemate, a antiga capital de Marrocos, onde está sepultado com o Itimad, o grande amor da sua vida, e uma filha de ambos, um mausoléu que eu já tive a oportunidade de visitar. Ele é considerado atualmente um santo pelos sunitas, portanto, que vão lá em homenagem. Al-Mutamid surge em 1001 Noites e vai aqui na Península protagonizar o apogeu civilizacional aqui no lugar Al-Andalus, neste nosso território, que é grosso modo coincide com o nosso país, nomeadamente a sul de Coimbra, que tinha sido conquistado pelos cristãos em 1064, 5 anos antes de Al-Mutamid suceder ao seu pai em Sevilha, que vai governar entre 1069 e 1091. Nestes 22 anos que Adalberto Alves designa como o século de Al-Mutamid, ele vai fazer da sua corte um paradigma do apogeu civilizacional de então. Paradigma do apogeu civilizacional em consequência da síntese que nestes mais de 500 anos, quase 600 anos, o Islão, portanto, faz na Península, sintetizando as civilizações mediterrâneas, a greco-romana, persa e hindu, e que, e citando Cláudio Torres, fazem aqui o depositário destas civilizações um legado civilizacional que está, que nos traz a filosofia, a ciência, a medicina, a geografia, a história, a jurisprudência, a arte de navegar, que nos vai possibilitar depois, nós portugueses, um pequeno país com muito poucos habitantes, realizar a expansão marítima quase 500 anos depois, mas também está no canto, na dança, na literatura, na poesia. E este rei, poeta, é um impulsionador das artes, das letras. É um benemérito neste período que este apogeu civilizacional, em que depois da queda do califado em 1031, e que se constituem, o califado divide-se em pequenos reinos, os chamados reinos taifas, primeiras taifas, antes dos almorávidas depois tomarem a península, e paradoxalmente encontramos uma debilidade política e militar, já que Afonso VI, o avô de Afonso Henriques, portanto, que esteve
que esteve cerca de 10 anos exilado na Toledo muçulmana, conhecia bem, portanto, esta civilização mediterrânica, e depois de acabar o seu exílio entre os seus, portanto, volta e vai reinar, e consegue juntar, portanto, a cristandade peninsular, e vai-se dizer Senhor Imperador das três religiões, algo que nós vamos encontrar, portanto, até o Dom Manuel. Os nossos reis, portanto, dizem-se protetores das três comunidades, portanto, a cristã que depois vence, mas também, portanto, a judaica e a que depois se vem chamar a muçulmana, que depois se vem a designar por morisca. Este rei, portanto, num suposto palácio que existiria, portanto, em Silves, que será nessa altura capital cultural. É uma investigação que fiz recentemente, onde identifiquei, que inclusive apresentei no último congresso do FI, no Porto, em 46 poetas neste período, entre os século XI e XIII, e finais de X, princípios de XI e século XIII, em 46 poetas, contando com 4 filhos de Al-Mutamid, cerca de metade são de Silves, ou têm ligação a Silves, ou viveram em Silves. Portanto, Silves tem aqui um papel muito importante, mas também tem outras cidades, como Badajoz, como Lisboa, como Santarém, como Beja, como Évora, portanto, neste contexto. Mas é Silves, portanto, que este jovem príncipe, na altura, antes de tomar o poder em Sevilha, realizaria as suas famosas tertulias báquico-poéticas, na altura, quando não era, quando os muçulmanos alegremente podiam beber vinho, o que não acontecerá agora. Também é um aspecto que é interessante, interessante de perceber. Como nem sempre os costumes avançam. Na Tunísia temos um vinho muito bom. Já tive a oportunidade, quando fui dirigente da Casa do Alentejo, fazia-se muitas atividades em que participavam os embaixadores dos países árabes, portanto, e eram servidos de bretes com vinho, um excelente vinho tunisino. Exatamente, uma bela curiosidade. O seu trabalho também expôs como a poesia lírica das modernas nações europeias, desde a poesia galaico-portuguesa, a aragonesa e a italiana, tem uma influência do Gezel, uma canção árabe andaluza. Pode falar-nos um pouco sobre isso? O que é isto de Gezel? O Gezel, portanto, terá sido inventado, é uma nova forma estrófica que terá sido inventado por um poeta, El Ciego, provavelmente, em visual natural de Cabra, portanto, na região de Córdoba, no final do século IX. Este poeta vai-nos legar, portanto, esse sistema lírico, o Gezel ou Moachá, que é um sistema estrófico e métrico em que vamos encontrar uma mescla da língua aljami e do romance que se falava na Península. Portanto, no fundo, as pessoas que vieram para cá do Norte de África eram berberes, a grande maioria. Portanto, eram berberes, não falariam árabe clássico. Cá na Península também não se falava, portanto, o latim clássico. Portanto, digamos, é este latim popular e este árabe popular, aljamiado, que vai, portanto, haver um encontro destas duas línguas e destas duas culturas, portanto, que vai dar origem, portanto, a esta nova língua, esta nova cultura, de alguma forma vai substituir, portanto, a poesia, portanto, árabe tradicional, e vai influenciar, portanto, digamos, há um percurso do sul para norte e não ao contrário, portanto, como se costumava, aliás, e isto é defendido pelo historiador Ramon Menéndez Pidal, esta canção árabe andaluza, curiosamente, influencia, está na gênese, segundo este historiador, na gênese da poesia lírica das nações modernas europeias, mas aqui na Península não é, portanto, apenas algo cortesã, mas, portanto, chega portanto, a estados muito diversificados de população. Portanto, portanto, está no meio cortesão, mas também chega ao meio popular, e terá tido um papel muito importante até no surgimento, portanto, da nossa cultura, portanto, peninsular e das línguas peninsulares, do castelhano, do português,
Daí, de alguma forma, assenta um pouco os alicerces científicos que eu uso para defender, portanto, que este meu trabalho, chamar-lhe poesia, defender que a gênese da nossa poesia lírica, portanto, não começará, portanto, no século XII, mas sim, portanto, no século XI, com esta lírica luso-árabe, portanto, e não árabe, mas, portanto, luso-árabe, porque surgiu daqui no Garab poetas, o Al-Mutamid, o Ibn Amar, o Ibn Bassan, que teve um papel muito importante, que fez com o Lírio, portanto, um conjunto de poemas dos autores da sua época e que chegaram até nós, portanto, Efzil, o Ibn Sara, portanto, são autores que são cantados pelo Genita Salomé, pelo Eduardo Ramos, pelo Paulo Ribeiro, portanto, pelos cantores do nosso tempo. E, portanto, radica aqui esta defesa que eu faço, poesia luso-árabe, porque feita por estes poetas que são muladis, portanto, a maior parte deles, portanto, e outros moçárabes, mas, portanto, são os muladis, portanto, os habitantes da península, que seriam cristãos. Provavelmente não seriam todos cristãos, não sei se haviam ateus como há agora, portanto, ou se haviam agnostas, provavelmente também haviam pessoas que não tinham religião, mas que se vão islamizar por diversas razões. Muito interessante. Portanto, há um recuo de um século e também um recuo e uma herança luso-árabe, e isso é muito interessante. De que modo a poesia e a música nos ajudam, e agora passo a citá-lo, a nos redescobrirmos como nação, como uma história tão rica anterior à Inquisição, e que este período da Contra-Reforma terá feito uma nova cruzada, apagando a nossa matriz mediterrânica milenar, de que o período islâmico mais não terá feito do que a síntese. Como dizia há pouco, os cristãos, os chefes cristãos, os monarcas cristãos, portanto, tomam contacto com esta realidade, totalmente diferente da frugalidade do norte rústico. Aliás, no livro Portugal da Espanha, do professor António Borges Coelho, há uma referência muito interessante de um encontro de um rei cristão com um califa, portanto, que é magnífica aquela descrição. Mas, como dizia, portanto, e como referi há pouco, Afonso VI, que vive em Toledo, portanto, percebe isto, aliás, como Afonso Henriques. Afonso Henriques, que isto não sou eu que digo, o professor José Matoso, que de alguma forma é maniatado, portanto, pelos infantões dentro do Ouriminho, aquela perspectiva da historiografia que tínhamos no Estado Novo, que ele teria, portanto, batido na mãe, portanto, aquelas coisas, portanto, mas não é, portanto, são questões políticas, não é? Portanto, a Dona Teresa, portanto, que era considerada, portanto, adúltera, etc., porque casou mais que uma vez, portanto, casado com o pai do Afonso Henriques, com o Conde Henrique, portanto, que era aqueles filhos segundos dos senhores feudais, que tinham um título, mas depois eram os cobertanos, não é? Portanto, não. Portanto, os primeiros filhos ficavam com as propriedades, os outros filhos, portanto, tinham que emigrar de alguma forma, não é? E, portanto, vêm aqueles dois contos, portanto, do Henrique e do Raimundo, portanto, casar com filhas do Afonso VI, e vamos encontrar a Dona Teresa, que diz rainha, portanto, filha natural, portanto, do Afonso VI, porque o Afonso VI dizia-se imperador, não é? Portanto, ela tem a validade de ser rainha, e, portanto, e vai governar, portanto, toda aquela região, portanto, até Coimbra, mas depois, com a morte do Dom Henrique, ela vai casar, portanto, primeiro com um conde de Trava e depois com outro conde de Trava. Portanto, isto era uma coisa que, para o cristianismo trinitário, que o Papa Gregório VIII estava a incrementar, portanto, é uma coisa que, portanto, não fazia sentido, mas ela, portanto, como muitos moçárabes dessa altura, portanto, reviam-se na chamada doutrina moçárabe, que não era o cristianismo trinitário.
que permitiria que, portanto, uma pessoa se casasse várias vezes. Portanto, digamos, não era tão dogmático como este cristianismo que em Portugal chegou até 1974, não é? De alguma forma. Portanto, isto serão casamentos políticos que a Dona Teresa faz, só que a Dona Teresa, portanto, põe estes senhores a governar, quando tomam Coimbra, a governar Coimbra. Ora, os infantões, portanto, os grandes senhores, portanto, entre Douro e Minho, não aceitam, pois há aquelas guerras de vizinhança, que os galegos tenham mais poder que eles, e vão, de alguma forma, usar o jovem, portanto, o adolescente Afonso Henriques contra a mãe, portanto, aquelas batalhas, etc. Pronto. Mas ele cedo percebe que ele é no pior dos sentidos, é um primo inter pares feudal, portanto, que é maniatado, portanto, sem poder, sem experiência, e então vem para Coimbra, e em Coimbra, portanto, ele vai-se rodear de filhos e netos de moçárabes, que nós no Sul tínhamos comunidades moçárabes muito importantes, que se mantiveram cristãos, e havia uma tolerância que nunca mais houve, nem nos nossos dias, nós vimos festejamos o Natal, mas não festejamos, portanto, e temos imensas comunidades em Portugal, em Almada temos dezenas de nacionalidades, mas, portanto, só o Natal é que existe, portanto, não há. A tolerância, portanto, prática, portanto, não existe, portanto, diz-se, porque fica bonito dizer que se é tolerante, que as cidades são multiculturais, mas não são coisa nenhuma, portanto, quem tem poder, portanto, é o catolicismo, não é? Continua a ser. Aqui não seria tão bem assim, e os moçárabes, por exemplo, em Faro havia uma comunidade de moçárabe muito importante, só que quando, no final do século XI, com a queda das taifas, portanto, eu não me referi isso depois, como é que leva à queda das taifas, que não teríamos talvez tempo para isso, poderá ficar para outra altura que se possa falar nisso. Os almorávides vão ocupar, portanto, e até vão subir um pouco para o norte novamente, e esta tolerância vai acabar um pouco. E então há comunidades moçárabes que têm que vir para o norte, nomeadamente para Coimbra, e uma ou duas gerações depois, portanto, o Afonso Henriques, portanto, está em Coimbra, portanto, ele vai se rodear, portanto, que é chamada a seita do Afonso Henriques, portanto, um conjunto de cavaleiros vilões, portanto, nobres da baixa nobreza, que não têm poder, ele não é primo inter pares, portanto, ele é um senhor absoluto, não é? Quase. Mas que, por outro lado, e o mais importante, portanto, são filhos e netos, portanto, de moçárabes que viveram no Sul, portanto, viveram no período muçulmano, no Sul, portanto, e conhecem uma outra realidade, e acho que isto vai ser muito importante para ele fazer um encontro entre o Norte e o Sul e perceber que se quer ser rei, e todos aqueles problemas que ele tem com o primo, com o Afonso VII, mais que tem com os muçulmanos, aliás, que chega a ser feito prisioneiro pelo primo que está em Badajoz. Portanto, é extremamente importante este conhecimento do Sul, portanto, e destas duas realidades, que para formar uma nova nação e um novo país, e vai possibilitar, portanto, e depois o Papa o reconheça como novo rei, portanto, e não apenas um mero governador, um mero vassal do Afonso VII. Portanto, quer dizer que, ao contrário do que, por exemplo, aprenderam na escola os nossos avós, a corte do Afonso Henriques seria uma corte intercultural, onde os moçárabes tinham uma grande relevância e a cultura luso-árabe também, não é? Sim, Coimbra está praticamente sublevada durante 10 anos, portanto, contra o cristianismo trinitário, os cristãos do Norte, que tinham, portanto, que é um cristianismo diferente do que o cristianismo que é realizado na Península, portanto, pelos cristãos, mas, portanto, depois vão acabar por depois, quando o Gregório VIII, o Papa, consegue ganhar a contenda, consegue impor o seu ponto de vista, por exemplo, os condes de Trava têm que vão, portanto, em peregrinação Santiago, a peregrinação, portanto, de Jerusalém, para limpar, portanto, entre aspas, portanto, os pecados que tinham terem casado os dois, portanto, claro que em alturas diferentes, com a mesma mulher, portanto, a Dona Teresa, portanto, há aqui uma... Muito interessante.
No seu último livro, analisou a poesia desde os séculos XI ao século XXI. De que forma as poesias se tocam numa amplitude cronológica tão vasta? Será o título do livro, Amor e Vinho, uma pista para esta pergunta? Sim, portanto, isto são cerca de 1000 anos de poesia, são mais de 180 poemas que surgem neste livro. Inicialmente, este trabalho, eu no mestrado tinha trabalhado no campo de intervenção, mas não tinha abordado com suficiente clareza a canção de Coimbra, e senti necessidade de fazer essa abordagem, e chego aos poetas deste período, depois de andar a estudar o fado, e aqui quero fazer uma referência ao professor António Pedro Vicente, que é uma grande figura da historiografia, da cultura portuguesa, que me deu muito apoio, portanto, e foi o meu orientador na tese de doutoramento, e como um grande apreciador de fado, me deu a conhecer pessoas, portanto, que tinham imensos trabalhos sobre fado, portanto, conheci, portanto, curiosamente é uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito, mas gosto muito da guitarra portuguesa, tenho grandes amigos na guitarra portuguesa, grandes figuras, mas tive a oportunidade de conhecer e de perceber, portanto, a diferença entre a canção de Coimbra, portanto, uma canção em que os jovens, portanto, estudantes faziam sonatas para raparigas, ao contrário do fado de lisboeta, portanto, que são as mulheres de estratos sociais desfavorecidos, portanto, ligadas à prostituição, a lupa, cantavam, portanto, para os homens, portanto, para os marinheiros, etc. Mas mais importante que isso, portanto, é em Coimbra, e neste período do Império, não é? Século XIX, século XX, portanto, vamos, os jovens, portanto, os filhos de família que vão estar para Coimbra, vão incorporar, portanto, as canções tradicionais, portanto, a música tradicional, portanto, das suas regiões, portanto, e todo o Império, e trazem para isso, portanto, digamos, a grande importância da canção de Coimbra estará aí, e depois, portanto, temos as várias fases, portanto, no século XIX, portanto, o fado hilário, nos anos 20, com a geração dos anos 20, portanto, com figuras como o Edmundo Betancourt, o António Menano, o Artur Paredes, portanto, são três figuras cimeiras, portanto, de um conjunto que depois vamos ter nos anos 50, um processo de renovação da canção de Coimbra com o Fernando Machado Soares, portanto, o homem que fica no fado, o juiz Fernando Machado Soares, que já faleceu, mas que depois, de alguma forma, quem vai liderar esse processo, portanto, são as figuras que nós conhecemos, portanto, o José Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o poeta Manuel Alegre, o Lixílio no Exílio, e depois todo um conjunto de figuras, portanto, que nos anos 60 e até ao início dos anos 70, portanto, vão fazer esse percurso nas lutas académicas, e depois em espaços mais alargados, portanto, sociedades de cultura e recreio, portanto, depois junto dos militares, e que de alguma forma vão ter um papel importante para a queda da ditadura, portanto, o fascismo, portanto, e o golpe militar e a Revolução de 25 de Abril, em que, aliás, que é sinalizada, porque quando é um período, portanto, do marcelismo, portanto, em que havia, digamos, uma oposição encapotada de direita, de extrema-direita ao marcelismo, e as pessoas, portanto, sabem que é um golpe militar, portanto, democrático, quando ouvimos a cá Afonso a cantar. Portanto, portanto, sinaliza, como já Jorge defende, sinaliza, portanto, à esquerda, e não, eventualmente, o Coço da Riega, portanto, ou de alguma oposição de direita que achavam que o marcelismo era brando, portanto, para a oposição. Não sei se calhar já me perdi. Não faz mal. Se puder ajudar. Por último, gostava de perguntar como é que a poesia luso-árabe está presente na atual música portuguesa. Como dizia há pouco, portanto, temos figuras maiores da música portuguesa, portanto, a interpretarem poetas desse tempo, é o caso de Janita Salomé, depois outras figuras, portanto, como o Eduardo Ramos, o Paulo Ribeiro, portanto, e muitos outros,
Mas eu neste trabalho, que estava há pouco, agora já estou a fazer ligar o percurso que queria fazer há pouco. Eu chego aos poetas luso-árabes porque a fazer esse trabalho, portanto, ou fazer essa pesquisa sobre o fado, num conjunto de livros, portanto, que o José Nise, que foi também uma figura muito importante da música que está esquecido, portanto, aliás, como legislador, foi o único legislador que tivemos que conseguiu aprovar-me ali na Assembleia da República em defesa da língua, portanto, e da música portuguesa. E encontro, portanto, um pequeno texto de Manuel Alegre que remete à canção de Coimbra por o amor trovadoresco, séculos XII. Eu conhecia muito vagamente, portanto, os poetas luso-árabes, já tinha participado em coisas, portanto, em Beja, etc. Fiquei, mas no século XI não ouvi nada a estes poetas, portanto, e depois mergulhei, portanto, profundamente nestes poetas que nos vão marcar. Por exemplo, o Fernando Pessoa diz-se um grande apreciador destes poetas e que lhes deve muito. Nós, Luís de Camões, não sabemos, mas consegue-se fazer analogia, portanto, entre poemas de Luís de Camões, portanto, como os seus poemas mais famosos: o amor é fogo que arde sem se ver, é contentamento descontente, é dor que arde sem doer, e poemas de Ibn Amar, portanto, um poeta contemporâneo, também um grande poeta contemporâneo do Al-Mutamid, que não sei se posso fazer uma breve citação. Olhai, quão grande é o amor apaixonado, que é vício e delícia e fogo ardente. Não busqueis pelo amor um dominado, sede antes escravos pela sua lei, e assim sereis livres finalmente. Portanto, esta convergência, esta proximidade poética entre Ibn Amar e Luís de Camões, com 500 anos aproximadamente de distância, provavelmente, se alguém foi influenciado, foi Luís de Camões, mas, portanto, digamos, há todo este percurso. E esta genética, esta ancestralidade do Sul, deste encontro de culturas, de tolerância e de convivência, que a chamada Reconquista tentou esconder, tentou camuflar, mas, portanto, não conseguiu. Portanto, nós não temos muitos monumentos, temos mesquitas que depois foram, como aconteceu, portanto, em toda a Península, que foram, depois se tornaram igrejas cristãs, pronto, mas não temos como monumentalidade, como temos em Córdoba, pronto, como temos em Granada, portanto, noutras, portanto, cidades castelhanas, mas temos uma ancestralidade, nomeadamente no Sul, no Alentejo, no Algarve, os cheiros, os sabores, o hortelã, o perfume da laranjeira, portanto, as ervas aromáticas em que se fazem o gaspacho, o poejo, marca a sua alentejana, e também a profunda religiosidade do alentejano, que não é católico, mas tem uma profunda ligação à terra, ao canto, ao sol e ao luar. Portanto, que há alguns autores que nos falam disto, portanto, e até acima de tudo que encontramos, por exemplo, com Michel Giacometti, o curso, portanto, que se apaixonou, teve uma importância tão grande, portanto, na recolha da nossa música tradicional, e acabou por fazer do Alentejo a sua segunda pátria, portanto, e ficar cá. Há uma frase do Manuel Alegre que, de alguma forma, sintetiza muito bem isto: o encontro do mouro e do celta que nos habita. Acho que encontramos isto no Sul, encontramos o celta, por exemplo, na região sarrenha, portanto, eu costumo dizer onde a planície encontra a serra, portanto, em Ourique, em Odmira, portanto, em Monchique, que há comunidades de pele clara, portanto, olhos azuis, que são nitidamente de origem celta e não de modo de brinde, portanto, como há nas zonas do Sul, portanto, digamos, é este que eu de alguma forma, por vezes digo, nas 14 apresentações que fiz deste livro, em plena pandemia, que fiz o lançamento numa adega, portanto, na Cuba, no Alentejo diz na Cuba, e não é em Cuba, como sabe. Na semana seguinte, portanto, Cuba, que é uma povoação com poucos habitantes, fechou, porque houve, portanto, um surto da pandemia, portanto, e teve que fechar, mas depois tive 6 meses à espera, depois fiz uma apresentação, pronto, e fui fazendo assim. Mas há uma frase que eu às vezes dizia, meio a brincar,
que sintetizava um pouco este trabalho, de mais de 400 páginas. Neste sul mediterrâneo, onde o sul dá o tom certo da sensualidade dos corpos e o vinho produz a languidez da libertação dos sentidos, amor e vinho. Portanto, é, digamos, este encontro que dá uma forma num trabalho que fiz com outros amigos alentejanos, numa recolha que chamamos a Nova Antologia de Poetas Alentejanos, onde estão 50 poetas contemporâneos, o Janito, o Vitorino, o José Luís Peixoto, o Hugo Santos, o Manuel Guzmão, o João Monstro, portanto, e outros que não são conhecidos, que até não tinham poemas publicados, que fiz, digamos, paralelamente a este trabalho sobre a tese, e depois publicámos logo, a tese publiquei. Foi defendida em 2010, publiquei, portanto, em 2020, portanto, 10 anos depois, mas como eu costumo dizer, portanto, teve a maturar como acontece com um vinho, portanto, que tem que estar, portanto, ou que se bebe calmamente à soleira da porta, numa noite de verão. Muito obrigada, Eduardo Raposo. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez, falámos com Eduardo Raposo, investigador integrado do CHAM. Eduardo tem dirigido revistas culturais como a Alma Alentejana, nos anos 90, e a Memória Alentejana, desde 2001. Organizou mais de 90 colóquios, tertúlias e encontros culturais e publicou mais de 500 artigos e entrevistas na imprensa. Publicou 3 biografias sobre Cláudio Torres, Urbano Tavares Rodrigues e Fonte Santa. Dirigiu uma antologia poética, lançou 2 livros sobre o canto de intervenção e participou na Enciclopédia da Música em Portugal no século XX. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.